Olá pessoal, terceirão, saudade boa de vocês, viu? Vamos iniciar nossas aulas virtuais, tá certo? Vamos começar hoje falando sobre competência linguística, tá? Nossa aula 7 do livro 2, tá certo? Textual 1, tá certo? Nós temos textual 1 e 2, então iniciar pelo textual 1, como nós fazemos em sala de aula, textual 1, textual 2, sempre no mesmo esquema, beleza? Aí veja, este assunto é um assunto muito interessante e é um assunto que a gente pode ficar só mesmo na aula expositiva, sem precisar nos ater à questão dos slides e tal, tá? Nas outras aulas a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Aí o que acontece? Olha o nome, competência linguística, tá? Então o que acontece? Ser competente em relação à língua, ser incompetente em relação à língua, lembra que eu sempre falo com vocês em relação a se ligar nos nomes, competência linguística, não é isso? O que vai ser isso? O que é ser competente em relação à linguística, o que é não ser competente? Essa vai ser a questão. Vamos trabalhar aqui em relação à língua falada e à língua escrita, né? Vai até misturar um pouquinho ou lembrar um pouquinho da questão de linguagem verbal, linguagem não verbal ou em relação à comunicação, não é isso? O que nós precisamos saber, todas as formas de se comunicar são válidas, desde que haja entendimento. Isso é fato, tá? Se não houver entendimento, perdeu o objetivo. O objetivo da língua portuguesa é comunicar, é haver entendimento. Só que nós temos formas diferenciadas em relação a essa fala, em relação a esse jeito de falar. Pessoas têm um sotaque mais carregado, não é isso? Na verdade são diferentes do nosso. Nós falamos assim que pessoas estão cantando e outras pessoas falam que nós que estamos cantando, não é? Tem a ver muito com regionalismos, tá? Hoje, por conta da globalização, né, que vai ser a informação para todos, nem sempre a informação correta, que pena, nós estamos perdendo um pouquinho. As crianças, meio que elas estão falando, nós não sabemos às vezes de onde ela é, porque ela fala de uma forma diferente da nossa. Antes não, ele falava do mesmo jeitinho. Nós temos sotaque e não percebemos, porque estamos acostumados. Nós aprendemos a falar com quem? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os vizinhos, com o padrinho, não é? Com o primo, não é isso? Normalmente pelos familiares, ali ao nosso redor. E aí, nós tínhamos uma forma de falar que nem sempre nós percebemos que é algo estranho, a não ser quando chega alguém de fora. E a gente acha estranha a pessoa de fora e a pessoa acha estranho a gente também. Como a maioria vence, então a gente acaba colocando em ênfase aquele falar daquela outra pessoa, não é isso? Eu lembro de uma pessoa que veio aqui para Arapiraca, era de Arapiraca mesmo, viajou, foi morar em São Paulo e voltou casado. E a esposa dele falava aquele R bem arrastado, dizia porta, torta, não é? E é estranho aos nossos ouvidos. Só que nós conseguimos entender o que é aquilo, mas não tem como. Dificilmente você vai ouvir e não vai direcionar ou olhar para aquela pessoa que falou daquele jeito, porque estão nos nossos ouvidos. Da segunda vez, a terceira vez, aí você começa a perceber, eita, isso é normal, não é? Não tem muito problema não. É tanto que às vezes nós nem falamos com a concordância correta. Tem pessoas que falam nós vai. Olha que coisa estranha. Mas se você entender o que é nós vai, que todo mundo vai para aquele lugar, não há problema. Nós temos um livro do Marcos Banho, né? A escrita é Bagno, né? Mas a pronúncia é Marcos Banho, chamado Preconceito Linguístico. Ele tem uma série de livros, ele trata muito sobre isso. Então, essa questão de você falar de uma forma e o outro não entender ou não gostar da forma que você fala, é mesmo esse preconceito, né? Que tem que falar desse jeito. Como é que a pessoa falou assim, como é que o outro falou daquele jeito? Porque nós falamos e as nossas palavras, as nossas sílabas, elas não saem todas. Algumas ficam grudadas. Nós não falamos não é, nós falamos né. Nós não falamos estar na casa da mãe, nós falamos estar na cada mãe. Olha para isso, cada mãe, parece uma palavra só, não é? E nós entendemos. Às vezes, a questão da comunicação, e aí vem uma preocupação, é quando nós não entendemos o significado daquela palavra se é igual em outros lugares também. Todos os lugares aqui do Brasil. Não é? Eu gosto de contar histórias para vocês, as histórias têm a ver com o assunto em questão. E aí, em algumas vezes, algumas situações, eu acho que vocês sabem o que é, né? A castanhola, que tanto tem a questão da dança, né? A pessoa da Espanha dança lá com as castanholas na mão, né? Faz um ritmo, não é isso? E tem a castanhola fruta também. E aí,
Eu sou daqui, morei em Recife um tempo, morei ali no tempo, e aí o rapaz estava cheio de castanhola no chão, né? Fruta lá, os carros passando, tal, bagunçando, tudo sujo para lá, e um rapaz natural de Recife, aí disse assim, eita, tudo sujo ali, né? Aí eu disse, não é castanhola, eu nunca mais tinha visto. Aí ele disse, castanhola onde? Aí eu disse, castanhola, rapaz, é aqui. E aí eu apontei e tal, ele disse, não, isso aí não é castanhola não. Cadê a castanhola? Eu fui lá, peguei, mostrei a ele, aí ele disse, isso é coração de nego. Nós estamos falando sobre a mesma coisa, eu não sabia que aquela fruta que eu conheço por castanhola tinha o nome de coração de nego, e ele não sabia que coração de negro tinha o nome de castanhola. Ele até disse, castanhola é lá da Espanha. Eu disse, também, é de lá também que elas dançam, não é? Então, essa competência linguística é esse entendimento que você tem que ter dessa variedade linguística, não é, que acontece no nosso Brasil. Tem pessoas que falam tão rápido que você não entende o que ele falou. Cuidado para não misturar. Não ouvir é uma coisa, não entender é outra coisa. Você tem que ouvir. Depois que ouvir, você tem que entender ou não entender. Porque a gente fala muito isso, eita, entendi nada. Na verdade, você não ouviu. Se ouviu, vai dizer, eita, agora eu entendi, agora eu não entendi. Nós falamos, temos algumas manias e não percebemos porque nós aprendemos com as pessoas que estão ao nosso redor e aí você tem que alguém de fora dizer assim, ó, tu falou assim, você não percebeu, você falou assim, você não percebeu. A segunda pessoa, por exemplo, nós não utilizamos. Nós temos lá na nossa língua portuguesa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ah, mas o pessoal do sul do país, eles falam assim mesmo, colocam um tu. Nem sempre falam correto. Eles misturam o tu com a terceira pessoa, com ele. Tá? E falando, pessoal, se houver entendimento entre ambas as partes, está tudo certo. Não tem problema em relação a isso. Língua portuguesa tem que haver comunicação. E comunicar é compreender. Então, a competência linguística, ela trabalha a compreensão. Você entendeu o texto, você entendeu a fala que você viu lá no texto, que seja escrito, que seja apenas uma leitura não verbal, que seja uma leitura mista, está valendo. Você tem competência linguística. Se você não entendeu, aí você vai correr atrás para pesquisar, para saber. E isso, é claro, vai fazendo agora nas questões. Tá? Então a gente tem que aproveitar esse tempo, tá? Enquanto a gente não vai ter essa dificuldade lá no Enem. Lá no Enem você já tem uma carga de conhecimento muito grande, então você vai vasculhar, não é isso? Essa competência linguística para que você consiga entender o texto e consiga aceitar a resposta. Aceitar e acertar a resposta, tá? Mas isso você vai ter pela sua prática. Então você deu uma pesquisada, deu outra pesquisada, não entendeu o texto, leu novamente, leu uma outra vez, não é? Foi para outra questão, porque às vezes tem isso também, né? Você vai para a questão e tal, e você acaba, eita, não, me atrapalhei aqui um pouquinho, então volta, aí você, eita, não tinha percebido essa palavra aqui, tinha lido uma coisa, na verdade era uma outra coisa. Não sabia daquela palavra o significado, mas depois você voltou e disse, já sei o que é, entendi pelo contexto e ponto final, né? E resolveu o problema. Então, a competência linguística, ela tem muito a ver com isso. Primeiro, nós não precisamos ter cuidado com o preconceito linguístico. Ah, porque fulano fala assim, porque nós falamos 8, 18. Ah, mas o pessoal aí fala saudade. E qual o problema? Não dá para entender o que é 8, o que é 8, o que é saudade, o que é saudade, o que é porta, o que é porta. Nós conseguimos entender. É estranho um primeiro momento, um segundo momento, mas daqui a pouco está resolvido. Nós conseguimos compreender, ter essa competência linguística, porque nós tínhamos uma carga de conhecimento muito grande. Vocês não estão no terceiro ano por nada, não. Vocês vêm aí com a carga de conhecimento lá desde o infantil, não é? De aprender as letras, de aprender a colocar uma sílaba e outra sílaba e conseguir uma palavra. Daqui a pouco uma palavra faz uma frase, de uma frase faz um texto. Então vocês têm uma carga de conhecimento muito grande. O que vocês devem fazer é sempre estar utilizando, resolvendo questões e pegar essa carga de conhecimento na hora devida, colocar para valer. Tá? Então, a competência linguística, nós vamos ter textos variados, bem diversificados. No meu ponto de vista, professor Alexei, os textos mais antigos, ele atrapalha um pouquinho. Porque tem um linguajar que até naquele tempo era complicado. Imagine agora.
Que a gente só vê aquele linguajar naquele texto. Depois a gente não vê mais. Aí é um pouquinho complicado. Mas o que fazer? Vai que cai um desse no Enem. Vamos lá, saber o que ele está dizendo. Vamos ter nas entrelinhas. Enquanto você estiver estudando, você puder entender nas entrelinhas, é interessante. Caso não aconteça, vai pesquisar. Vai dar uma olhada, ver o que ele está querendo dizer com aquilo. Aquela palavra, que palavra ela significa agora, colocando uma palavra sinônima. Não é isso que a gente deve fazer. Se for em relação à imagem, aí às vezes para alguns mais complicado, às vezes para outros nem tanto, porque tem pessoas que acham melhor a imagem. Primeiro tem uns que dizem, melhor a imagem porque não perde tempo lendo, né? Tem gente que acha que fazer uma leitura é perder tempo. Às vezes é mais demais você escrever o texto, mas ler, rapidinho você consegue fazer essa leitura. Então, ler com atenção, ver as palavras-chave, e aí você começa a ter essa competência. Alguns textos eles tratam justamente sobre essa questão de variação linguística, que vai ser inclusive o nosso próximo assunto. Nós vamos trabalhar 3 assuntos de variações. Variação diastrática, variação diatópica e variação diafásica. Que ela vai trabalhar situações diferentes em relação a esse contexto, né, dessas possíveis competências linguísticas que nós vamos ter aqui no Brasil. E também, nessa situação, a gente vai trabalhar também o preconceito linguístico. Porque não tem como. Não tem como. Vamos ter preconceito com uma série de coisas. Se um professor fala, coloca uma frase com uma concordância inadequada, na outra, eita, professor, se for português, pronto. Um professor de português escrever uma palavra e colocar um erro de ortografia, eita, professor, quem já viu? Então a gente tem uma série de preconceitos. Esse linguístico, pesado, bem pesado mesmo. Então a gente tem que saber o seguinte: se você entendeu o que o outro colocou, mesmo que tenha sido uma frase, uma palavra muito antiga, mesmo que tenha sido escrita ela, mesmo que tenha sido falada, não é? Se você compreendeu, não tem problema. Agora, se você não entendeu, aí não teve comunicação. Alguma coisa está errada. Qual o objetivo da língua portuguesa? Comunicar. Perceba que a nossa disciplina, chamada interpretação textual, estamos falando agora sobre competência linguística. E se você não entendeu o que foi passado para você, aí alguma coisa está errada. Você pode dizer, professor, pois eu mesmo sou incompetente linguístico, porque eu nunca entendo nada. Talvez você não esteja dando atenção devida àquele texto. Talvez você esteja lendo só por ler. Preste atenção. Mude a forma da leitura. Veja direitinho as palavras-chave. Qual o principal? Você está falando sobre o quê? Qual a intenção dele? Esse texto aqui é um texto muito antigo, é um texto aqui, para que eu vou ler esse texto? E outra, na hora que eu for olhar as questões, as proposições, letra A, B, C, D e E. É só fazer uma relação, a letra A aqui está falando o quê em relação àquilo? A letra B aqui, então vai sempre fazendo leitura, letra A, B, C, D e E e voltando lá para o seu texto. E vocês vão conseguir, porque como eu disse, vocês têm uma carga de conhecimento muito grande. E a gente vai começar a se habituar a fazer isso. Eita, chegou a informação, esse texto aqui eu sei. Claro, vai ter texto que vocês vão adorar. Pegou o texto, eita, que texto bom danado, adoro texto desse tipo. E pode ser um texto com palavras antigas, com palavras arcaicas, com palavras que não se usam mais. E você pode gostar. Porque a forma que o escritor fez aquele texto, produziu aquele texto, combinou com o seu jeito. Pode ser um texto que você diga assim, eita, esse texto é ótimo. E é um texto bem novo. Normalmente, as questões do Enem, elas vão trabalhar questões relacionadas à tecnologia. Isso não quer dizer que os outros textos serão descartados, não. A maioria dos textos fala sobre tecnologia. Mas ele pode fazer um comparativo. Pega lá a informação de 1900 em Guaraná de Rolha e traz para cá. E aí faz uma comparação, como é isso, como é aquilo, como era antes, como é agora. E às vezes fazem uma situação, tem escritor que tem uma habilidade fantástica, e ele pega uma situação em que ele coloca um texto lá antigamente, traz para a atualidade e retorna novamente. Ou seja, as coisas estão acontecendo como era antes. Não é? Ou seja, apenas uma repetição de acontecimentos. Muitos autores conseguem fazer isso. Tá? Se é um texto que você vai achar interessante ou não, aí é uma outra coisa. Tá? Então vocês devem fazer o quê? O que é que eu devo fazer, professor? Vai que alguém está dizendo aí, eu não tenho essa competência linguística, eu sou incompetente. Você não é incompetente, não.
valendo textos diferenciados. Porque, claro, tem aqueles textos que nós gostamos mais. Eita, eu adoro ler livro de ficção. Acho massa, fantástico. Continue lendo teu livro de ficção. Mas lê um pouquinho um livro diferente, que não seja de ficção. Ah, professor, eu adoro romance. Se é romance, estou lá no romance lendo. Continue lendo teu romance. Toda leitura é válida. Toda leitura vai te ajudar. Mas o que não pode é ficar preso. Eita, a leitura aqui agora é só essa. Só leitura de ficção, não gosto de outra coisa. Por quê isso? Porque na ficção, pessoal, daqui a pouco as palavras, você não vai mais ampliar, não é? a sua gama de conhecimentos. Você vai mesmo que estagnar. Porque as palavras meio que se repetem ali, né? Porque normalmente é a questão da ficção e tal. Ah, eu só leio romance. Daqui a pouco as palavras vão estagnar. Você não vai ter mais esse conhecimento tão amplo. Então o que é interessante? Ler lá um pouquinho de ficção. Gosto mais de ficção, vai lendo. Lá o romance, vai lendo. Ah, eu quero ler também agora o policial, vai lendo. Ah, professor, eu não estou lendo muito não, porque agora eu estou um pouquinho cansado de estar fazendo leitura. O pessoal agora está fazendo o quê em casa? Exagerando nos filmes, exagerando nas séries. Faça isso de forma legendada. Porque o que acontece? Se você passar 3 horas assistindo a sua série, 3 horas lendo, eu não me lembro de ter visto algum erro na legenda das séries e legenda de filmes. Eu sempre vejo legendado, prefiro ver legendado, filmes ou séries. Então ali você está lendo, 2 horas lendo, 3 horas lendo. Não está em casa? Aproveita. Faz seu horário de estudo direitinho, na hora de assistir a série, não vai assistir a série de toda forma? Aproveita e vê legendado. Não perde o trabalho do ator, não é? Lá direitinho, até aprender uma outra língua, e ainda está lendo diariamente. Ah, professor, eu não sei não. Porque quando eu começo a ler, ou eu vejo a letra, ou eu assisto o filme. É falta de hábito. Você começar a forçar 1 vez, 2, 3, pronto. Daqui a pouco está lá, você está lendo que nem percebe e está vendo o filme sem problema nenhum. Se caso você não conseguir assistir o filme, veja de novo. Está em casa mesmo? Não é? Aproveite e você vê novamente e vai ter mais conhecimento sobre o filme. Tá? Então, competência linguística, ela vai trabalhar textos diferenciados, sabendo que o objetivo do língua portuguesa é comunicar, e que você tem que entender o texto que foi passado. Tem que entender o texto que foi lido. Se você não entendeu, alguma coisa está errada. Ah, professor, tem texto que eu leio 1, 2, 3 vezes e não entendo nada. Talvez você esteja cansado. A sua mente esteja cansada. É hora de você dar uma paradinha ali, opa. Ah, mas se nessa hora o texto for do Enem? Nessa hora também vale a mesma ideia. Está muito cansado? Vai para outra questão, porque vai ter um texto que vai ser mais leve. Vai ser um texto que vai ser diferenciado, vai ser de um tema que você gosta, você meio que relaxa um pouquinho. Vai trabalhar, um texto está falando sobre tecnologia, o outro está falando sobre um namoro. E não é um namoro virtual, é um namoro físico. E aí você achou bonitinho a história porque lembrou da situação que você passou. Aí quando você voltar direitinho, você vai dizer, eita, consegui agora entender o texto. Tá? Então vai trabalhando possibilidades, tá certo? Para que você consiga ter essa competência linguística, tá certo? Esse assunto nosso, como eu já comentei aqui, ele vai ser base para a gente trabalhar agora as variações linguísticas, que já serão nossas próximas aulas. Beleza? Valeu! Morrendo de saudade de vocês, até a próxima!